No ar, podcast FURB FM. Este ano, o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 completou 20 anos. Para marcar essa data, a FURB FM produziu uma série com 4 podcasts. Em 3 deles, que você pode conferir em youtube.com/FURBTV, nós falamos sobre a volta do Talibã. Neste episódio, o 4, nós vamos conversar especificamente sobre o atentado terrorista de 11 de setembro. A cena do segundo avião chocando-se contra o World Trade Center marcou a história. Terroristas do grupo Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais repletos de passageiros. 2 aviões foram jogados contra as Torres Gêmeas, em Nova York. O terceiro avião colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E um 4º avião caiu em um campo aberto próximo à Pensilvânia, depois que alguns dos passageiros e tripulantes tentaram retomar o controle do avião. Foram quase 3.000 mortos nos 4 atentados. A resposta dos Estados Unidos resultou no conflito armado mais longo da história recente, a invasão do exército americano ao Afeganistão em 2001. Quem vai relembrar essa data emblemática e comentar o que mudou após o dia 11 de setembro de 2001 é o professor James Dadam. Ele é jornalista e cientista social. Aqui na FURB faz parte do Departamento de Comunicação e entre as disciplinas que leciona está jornalismo internacional. Além disso, ele é mestre em educação, mestre em sociologia e pesquisa social e doutor em ciências psicológicas e educação. Professor James, muito bem-vindo ao podcast da FURB FM. Para começar, eu queria que você falasse há quanto tempo você atua como jornalista e o que você lembra do dia 11 de setembro de 2001. Então, primeiro eu agradeço o convite aqui da FURB FM, é um prazer estar com você aqui, Raquel, conversando sobre este tema. Eu sou jornalista desde 1998 e tendo atuado naqueles primeiros anos muito com assessoria de comunicação no serviço público e no serviço político também. Eu me recordo muito bem daquele 11 de setembro, eu estava em aula, eu tinha começado o meu mestrado, e recordo que uma colega chegou no intervalo dizendo que as Torres Gêmeas tinham sido atingidas, uma das torres tinha sido atingida por um avião. E na época eu não tinha muita noção exatamente de qual era a dimensão desse problema e nem entendi muito bem o relato dela, mas eu acredito que cada um de nós que tenha, a partir dos seus 30 anos mais ou menos, uma lembrança bem forte desse dia. Eu me recordo então de que nós todos fomos até a lanchonete da universidade para tentar entender o que estava acontecendo. E eu recordo que nós terminamos a aula naquela manhã e à tarde teríamos aula, mas eu não voltei para a aula, porque a sensação de medo, a sensação de pânico mesmo que nós tínhamos e que vivemos naquele dia foi muito grande. Então eu fiquei em casa acompanhando as notícias pela televisão, tentando entender o que estava acontecendo e muito preocupado com o que poderia vir a acontecer no nosso mundo. Professor, esse foi um episódio bastante midiático, quando o avião atingiu a segunda torre. Foi transmitido em tempo real para o mundo todo. Você lembra disso? Você chegou a acompanhar, assistir essa cena? Eu não assisti ela ao vivo, mas eu assisti depois toda a reprodução que foi feita ao longo do dia e ao longo dos anos, Mas é interessante a gente perceber, que todo esse atentado terrorista ele foi planejado de maneira a se tornar grandioso aos olhos do mundo e da mídia. Ou seja, a gente pode dizer que quem organizou toda essa tragédia pensou nos mínimos detalhes em fazer com que o primeiro avião colidisse com a Torre Norte alguns minutos antes da segunda torre, tempo suficiente para que toda a imprensa se dirigisse até o local para tentar entender o que estava acontecendo e transmitir essa informação para o mundo.
e na ingenuidade, direi assim, não direi ingenuidade, mas na verdade na necessidade de se comunicar um fato que até então poderia ser um acidente aéreo, porque não se sabia o que era, todas as televisões, as emissoras de rádio, os jornalistas, todos olhando para aquela torre, e de repente temos então a aproximação do segundo avião que choca-se contra a Torre Sul, e o resto é a história que nós já conhecemos. Crystal City, just north of Crystal City. Just to the north of your town. Yeah, stop all departures. Então, digamos, a partir do contato, né, da aeronave com a primeira torre, todo o resto foi transmitido, né, ao vivo para o mundo todo, dando essa visibilidade a esse grupo terrorista, né, que nós conhecemos hoje. Professor, 20 anos depois, né, o que mudou na política e também na segurança dos Estados Unidos? Esse é um ponto muito interessante, uma ótima pergunta, Raquel, porque logo em seguida, né, as pessoas começaram a se perguntar como que a maior potência mundial, né, sofreu esse tipo de ataque, porque foram 4 aviões. Nós lembramos muito dos 2 aviões que colidiram com as Torres Gêmeas, mas tivemos um avião que se chocou contra o Pentágono, o local mais digamos, seguro dos Estados Unidos, onde tem todo o poder, toda a questão da segurança está ali, foi atingido por um avião, e um 4º avião que teria como destino o Capitólio, embora algumas fontes no momento pensavam que fosse em direção à Casa Branca, mas depois chegou-se à conclusão de que seria o Capitólio. Esse 4º avião então foi derrubado por passageiros e pela tripulação. Então este é um ponto interessante, né? 4 aviões, como que isso, né, foi acontecer na maior potência, num país em que para você entrar tem toda a dificuldade, uma série de protocolos de segurança que já existiam à época. Então esse foi o primeiro ponto. A partir daquele momento, né, todo o tráfego aéreo internacional foi proibido de transitar para os Estados Unidos, os voos foram desviados para o Canadá e México, todos os aviões foram colocados no solo, então todos tiveram que pousar no primeiro aeroporto mais próximo. E todas as medidas de segurança, então, passaram a ser reforçadas, principalmente com relação ao porte de qualquer tipo de arma branca, no caso faca, canivete. Então, hoje em dia, nós temos em todos os aeroportos do mundo todo uma segurança reforçada nesse quesito. Era comum no passado você entrar com cremes, com líquidos nos aviões, né? E hoje é proibido. Nos voos internacionais você só pode levar no máximo, né, embalagens com até 100 ml, num volume total que não possa ultrapassar em todas as embalagens a 1 litro. Então eu diria que isso foi a primeira grande mudança que nós tivemos, a mudança em relação à segurança do ambiente aéreo. A segunda foi a restrição que os Estados Unidos impuseram a cidadãos de vários países, principalmente nacionais do Oriente Médio. Então aqui nós começamos um outro ponto muito importante da nossa história, que vai resultar depois numa espécie de islamofobia, ou seja, que as pessoas que são do Oriente Médio, de países da Ásia, mas com raízes muçulmanas, que professam essa religião, foram proibidas ou discriminadas, né, muitas vezes no seu acesso não só aos Estados Unidos, como a outros países do mundo. É comum a gente resgatar algumas informações e alguns comentários feitos de que todas as pessoas que são do Oriente Médio, todos os árabes são terroristas, o que não é verdade. Professor, e antes do 11 de setembro, né, os Estados Unidos eles tinham essa preocupação, eles tinham medo de terrorismo? Já existia certamente uma política de segurança nacional preocupada com potenciais ataques terroristas. Mas como os Estados Unidos vinham, né, de um fim de uma Guerra Fria que se arrastou durante muitos anos, em que o principal inimigo era a União Soviética, toda a geopolítica mundial era um pouco diferente. Naquela época da Guerra Fria, nós tínhamos esses 2 grandes países, 2 grandes potências, e o mundo estava dividido nesses 2 segmentos, né? Você era capitalista, você era socialista. Então eles brigavam entre si, mas não diretamente. Então isso deixava o mundo sempre numa suspensão de que alguma coisa pudesse acontecer
caso algum dos dois países fizesse alguma coisa ou extrapolasse algum tipo de atitude. Então era comum que eles brigassem com intermediários. Então financiaram várias guerras no Oriente Médio, na Ásia. Inclusive a gente pode recordar que o Talibã é fruto de uma intervenção norte-americana. Então existia sempre aquela ideia de que nós somos uma grande potência, somos invencíveis, ninguém se mete com a gente, mas no final eles acabaram sofrendo a consequência, de certa forma, de várias atitudes que foram tomadas, não só pelos Estados Unidos, mas por outros países também, nessa briga que ocorria durante a Guerra Fria. Então, se a gente lembrar bem, assim, lá no final dos anos 70, 1978, mais ou menos, o Afeganistão ele vivia uma crise e nessa crise sofreu um golpe de Estado. E a partir desse golpe, o presidente que então tomou o poder, ele procurou pressionar e controlar os socialistas presentes, né, no território afegão. Então, ele perseguiu, de certa forma, mas o Afeganistão é um país muito próximo geograficamente da antiga União Soviética. Então, esses socialistas pediram ajuda ao governo soviético, que mandou, então, soldados e armamentos para uma intervenção naquele país. Como vivíamos a Guerra Fria, então imagina a União Soviética entrando no Afeganistão, o outro lado, Estados Unidos, vai entrar também nessa briga para combater essa invasão soviética com o intuito de evitar que acontecesse realmente uma investida comunista em direção ao Afeganistão. Então, os Estados Unidos começa a treinar algumas milícias, algumas pessoas que estavam ali, e uma delas era Osama Bin Laden, um chefe destes grupos e que foi depois uma das principais cabeças pensantes deste atentado de 11 de setembro. Então, a gente pode dizer que a história ela dá voltas. Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. Infelizmente, porque os danos civis foram grandes, foram aproximadamente 3.000 pessoas que morreram nesse atentado. Sim, professor, além de tudo isso que você citou, como essa questão do surgimento, do Talibã e desse preconceito que existe muito forte até hoje contra as pessoas do Oriente Médio, contra os muçulmanos. O que mais que ficou pro mundo, assim, desde 2001 até agora, 20 anos, o que mudou no mundo e o que mais que toda essa história deixou pra gente? Acredito que fica o registro de que os conflitos internacionais ou conflitos internos de países precisam ser mediados pela diplomacia. A gente precisa procurar se entender neste mundo. Nós temos apenas um planeta, não temos outro. Então existe sempre aquela ameaça de uma bomba atômica, uma bomba nuclear. Vários países que possuem, o Paquistão é um deles, por exemplo, que é vizinho do Afeganistão. Então imagine num desses países, caso ele tenha acesso a esse tipo de armamento e resolva simplesmente detoná-lo, no sentido de explodi-lo, E estamos todos ameaçados. A gente pode lembrar de acidentes radioativos que tivemos no passado, Chernobyl, por exemplo. E imaginem uma dimensão muito maior de uso de armas nucleares ou armas biológicas contra pessoas. Então a gente sabe que a nossa dimensão humana é muito frágil e a gente deveria sempre procurar a negociação e buscar sempre a paz. Acredito que a principal lição que a gente tem que ter desse 11 de setembro é de que nada substitui a paz e que todos nós deveríamos buscá-la a todo custo, no bom sentido, porque guerras não nos levam a lugar nenhum. É claro que a guerra é lucrativa. Tem muita gente que ganha dinheiro com armamentos, tem muita gente que ganha com a dor alheia. Os políticos gostam bastante da guerra. Se você observar, depois do 11 de setembro, a popularidade de George W. Bush subiu para 90%. Era um presidente que estava desgastado já naquela época. Então ocorreu o 11 de setembro, ele tomou uma posição muito forte, vamos combater o terrorismo, vamos combater quem destruiu o World Trade Center, quem teve a ousadia de atacar a América e, consequentemente, ele acabou se mantendo no poder durante mais alguns anos. Então é um jogo político e é um jogo econômico. Só que, por outro lado, quem sofre são as pessoas. Professor James, muito obrigado por conversar com a gente, muito obrigado pela sua participação, pelas informações. É sempre bom conversar contigo. Eu que agradeço, obrigado a todos.
Roteiro e entrevista, Raquel Tamara Bauer. Edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FurbTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.